Olá, todas as mulheres de gás que nos assistem aí do outro lado e todos os homens de gás que também são sempre muito bem-vindos nos nossos espaços. Hoje, com mais um podcast Energizadas, mas pra lá de especial, tá? E antes de começar a falar sobre o nosso tema, mulher como força transformadora de negócios, eu quero dizer a vocês que não seria possível estar aqui nesse espaço e realizar esse podcast se não fosse os nossos patrocinadores e apoiadores. Então, quero começar esse movimento agradecendo a VIP Gás, em nome da Vanessa e do Paulo, a Valor Fiscal, em nome do Jonathan e do Leonardo, e toda a equipe maravilhosa que sempre nos acolhe e recebe também, a Ultra Gás, a Ouro Verde Distribuidora, aqui em nome da nossa maravilhosa Márcia Guimarães e toda a equipe, e ao Grupo Impacto de Comunicação, que nos acolheu nesse espaço incrível aqui na Lagoa Santa, em nome do Demetrios, Gabriel, Marina e toda a equipe que aqui está conosco. Tá bom? Então vamos lá, que agora é hora de falar sobre a mulher como força transformadora de negócios. E hoje com essas duas maravilhosas, Cristina Chaves e Márcia Guimarães. Muito obrigada por terem aceitado esse convite e abrilhantar aqui o nosso episódio Energizadas, tá? Para a gente começar essa conversa, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho da história de vocês. Se apresentem para as mulheres de gás de todo o Brasil que nos assiste. Cristina. Olá, obrigada, Ana. Olá, pessoal. Vai ser um prazer estar compartilhando esses momentos aqui com vocês, porque falar dessa causa super importante que nos move a todo momento. Eu sou, então, Cristina Chaves, eu sou diretora na Localiza há quase 30 anos, tenho formações voltadas para desenvolvimento de pessoas, psicologia, também conselheira de empresa, mas sou uma apaixonada pelas causas de equidade de gênero e é onde eu tenho atuado, é onde eu tenho debatido muito para que a gente possa cada vez mais puxar mais mulheres conosco. Uau! Nossa, falar depois da Cristina é até difícil, né? Bom, eu sou Márcia Guimarães, algumas pessoas já me conhecem, né? Já participei de alguns eventos de Mulheres de Gás. Agradeço novamente a oportunidade, agradeço também por poder estar ajudando a ter esse movimento aqui, porque não é só sobre vender gás, é sobre fazer a diferença. Então, eu quero também ser essa mulher energizada que consiga ajudar não só mulheres no gás, né, mas a realmente se reconhecerem, ter prazer naquilo que faz e prosperar. E é possível prosperar sendo uma revendedora de gás. Eu sou prova viva disso. Uau! E prosperar em todos os sentidos, né? Marcinha, aproveitando essa tua fala linda, conta pra gente como você vê o papel das mulheres no segmento de revendas de gás LP. Quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa jornada? Como superou essas barreiras? E hoje essa mulher incrível que inspira tantas mulheres pelo Brasil. Muito obrigada. Bom, a gente se prepara para falar bonitinho, mas na hora que você vai elaborando a pergunta, já vai vir um turbilhão de coisa, né, para a gente falar. Mas, assim, por mais que a gente não queira, é um segmento historicamente masculino, né? A gente conquistar o espaço, muitas vezes a gente sofre alguns preconceitos bem sutis, né, de parceiros, fornecedores, às vezes a própria equipe, e ao longo de 28 anos eu consegui, né, vir driblando essas situações e conseguindo demonstrar que eu também posso ser capaz, que a mulher, quando quer, ela consegue desenvolver ali um trabalho excepcional. Quando a revenda de gás, eu vou muitas vezes puxar mais pela revenda, porque é o meu negócio, né? Uhum. Mas uma revenda de gás, que tem uma mulher que participa, né? Muitas vezes está ela o marido, ela o irmão, ela o pai, mas quando tem o dedinho da mulher, a revenda tem um quê mais humanizado, mais empático. Ela não quer só vender gás, eu não quero só vender gás, eu quero ter um compromisso com a comunidade, uma responsabilidade social ali, sempre tá. Onde tem uma mulher, vai ter um algo a mais. Né? Perfeito, Marcinha. Que fala linda, né?
Enquanto você falava, eu lembrava, né, dos quase 7 anos aí que trabalhei também, né, acompanhando grandes contas, né, no distribuidor de gás. E as que tinham melhor performance tinha um casal, né? Tinha um homem e uma mulher, né? E ali, normalmente a mulher mais nos bastidores, na gestão financeira, mas sendo a grande guardiã ali daquele negócio e conquistando esse respeito da equipe, né? Quando a gente fundou a Rede Mulheres de Gás, lá em 2021, Marcelo, a gente fez uma pesquisa. Qual era o principal desafio das mulheres? Você sabe qual foi a resposta? Liderança. Elas tinham muita dificuldade de se fazer respeitar, né? Muitos dos vendedores lá na ponta, Cristina, eles não entendiam o comando de uma mulher. Então a gente tem aí uma questão cultural muito forte, que precisa de paciência e persistência, né? De ações estruturadas nossas para ajudar, né? A desconstruir e reconstruir um novo ciclo virtuoso de inclusão, né? Exatamente. E é sobre isso, maravilhosa Cristina. E agora, Cris, que eu já sou íntima, viu, gente? Né? Na tua experiência como embaixadora da diversidade na Localiza, como você acredita que a diversidade impacta diretamente na inovação e nos resultados de negócio? Certo. Bom, primeiro, falar de diversidade e inclusão na Localiza nos remete à nossa história. O grupo de diversidade e inclusão, ele foi fundado estruturalmente há 4 anos e meio. Só que nós somos uma empresa de 51 anos de existência e sempre foi uma pauta, muito antes de ser uma pauta mais formalizada no mercado, mas isso sempre foi muito respeitado, inclusive por nossos fundadores. E a gente sempre falou da inclusão da mulher na Localiza. E só que 4 anos atrás, a gente tornou isso de uma forma estruturada, de uma forma que a gente consiga cobrir com ações bem direcionadas para isso. Mas o que tem a ver isso com inovação? Primeiro, a gente está numa organização que é líder no mercado, que dita muito alguma condução do mercado de mobilidade, e isso é muito importante a gente ter um ambiente que propicia inovação, criação, novos produtos, novas formas de falar para o mercado sobre mobilidade. E a gente tendo um público internamente, até mesmo voltado para o público externo, considerando a diversidade e inclusão, torna isso tudo muito mais rico no momento de transformação. Perfeito. E quando a gente fala de inovação, não quer dizer só que é a disruptiva, mas podemos ter a incremental o tempo inteiro. E com mais cabeças pensando, mais diversidade nas mesas de decisão, isso torna tudo muito melhor, tudo muito mais fácil. Perfeito, gente. Que fala linda, né? E aqui é muito importante a gente falar para vocês, né, da pequena diferença que existe entre diversidade e inclusão, porque há muita confusão conceitual, né? Então, diversidade é a gente entender que cada um de nós, entre seres humanos, independente de raça, de gênero, de crença, do que for, né, temos o nosso potencial, né? Temos como contribuir com a sociedade, seja nos nossos trabalhos, seja como pessoas, né, cidadãos, né, cidadania da sociedade. Então, a gente entender, respeitar e valorizar isso. E a inclusão é a gente transformar esses ambientes para acolher e receber essas potências, né? Então, isso vai desde eu pegar, né, uma pessoa com deficiência e entender que para que ela se desloque dentro daquele ambiente, eu preciso de rampas, né? Eu preciso de elevações, para que ela tenha condições de estar ali, né, contribuindo com aquele coletivo, né, de igual para igual, digamos assim, de potência para potência, tá certo? A gente brinca com uma frase que aprendemos isso numa das nossas formações, que diversidade é chamar para festa, e inclusão é chamar para dançar. Perfeito. Acho que é uma boa. Palmas. E quando a gente fala dessa agenda de gênero, a gente precisa refletir sobre a presença de mulheres em conselhos, e essa nova agenda que a gente falou bastante no DGC, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma formação de mulheres em conselho, né?
mais de 20 executivos do Brasil, foi incrível. Um abraço aqui para a Monique, para todas, né? Do Legado Família. Então, assim a gente vai se desenvolvendo e transformando esses espaços. E aí, Marcinha, vem o segmento de gás LP. Né? É importante a gente dizer que a Rede Mulheres de Gás, lógico, ela conversa com mulheres de todos os segmentos. Mas nós nascemos nesse segmento. E nós temos uma urgência de olhar para esse segmento. Então, você, como uma grande liderança que é, anfitriã, né, do nosso evento, que está chegando, embaixadora das Mulheres de Gás aqui em Minas Gerais, né, conta para a gente como a liderança feminina pode transformar o relacionamento com clientes e fornecedores no setor, no segmento de gás LP, e quais os exemplos das suas vivências que você gostaria de compartilhar com a gente? Na realidade, a liderança feminina traz uma abordagem, como eu disse, né, mais humanizada. A mulher, quando ela atua, ela tem uma sensibilidade mais aguçada, ela enxerga além ali daquele momento, né? Então, eu não diria nem só um relacionamento com o cliente e fornecedor, mas da comunidade como um todo. Hoje, aqui em Lagoa Santa, por exemplo, eu me envolvo em algumas ações, né, que, repito, não é só sobre gás, sabe? É algo a mais. Isso que nós estamos fazendo aqui, mulheres, por favor, acreditem que vocês são capazes, se conectem, participem mais. O nosso evento, que vai acontecer agora dia 18, graças a Deus, inscrições esgotadas, mas eu percebi tantas mulheres, pessoas próximas a mim, que acreditam no meu trabalho, que me conhecem, não conhecem às vezes o trabalho do Mulheres de Gás, mas me conhecem, mas que não se manifestaram. Acreditem, vocês fazem muita diferença. A mulher faz toda a diferença no relacionamento como um todo, para a sociedade como um todo, né? Então, principalmente no nosso segmento, a confiança e a segurança, né? A gente tem que estar muito atento a isso, como a gente aborda, como eu entro na sua casa, como eu vou na sua casa e vou entregar, eu estou entrando na sua intimidade. E quando tem alguém lá por trás pensando, na hora que eu vou contratar, de pegar uma pessoa, de analisar aquele funcionário, eu me sentiria à vontade de ter aquele funcionário, aquele entregador na minha casa. Bom, se eu não consigo, eu também não vou mandar para a casa da minha cliente. Então, é um olhar meu, né, no meu segmento, mas que faz muita diferença. Total. Né? Então, não sei se eu perdi, assim, me perdoe se eu perdi na pergunta. Perdeu, não, tá tudo dentro do contexto. Olha só, você estava falando, eu estava lembrando dos anos, né, que eu acompanhei algumas revendas, as grandes compras no distribuidor de gás no mercado, e as revendas que melhor performam, né, das que eu acompanhei e conheço, são geridas por um casal, né? Marido e esposa ali dividindo papéis. E é tão interessante que durante a pandemia, né, lá no Ceará, tinha o Vale Gás Social, de uma distribuidora específica. E uma das resenhas, né, no redesenho da experiência do cliente, a esposa, e aqui eu posso falar o nome, que ela faz parte da rede também, Denise Pedrassani, chegou e disse assim: olha, a gente está passando por um momento muito difícil. Não é só o gás. Eu vou comprar aqui um pacote de macarrão instantâneo, e quando ela vier com o Vale Gás Social, eu vou dar um pacote de macarrão instantâneo, um recadinho falando que eles podem contar com a gente, né? E que esse momento vai passar. Então, olha só, a sensibilidade de olhar para a experiência como um todo. Não é um dom exclusivamente feminino ou masculino, mas nesse caso específico foi puxado por uma liderança feminina. Então, a gente trazer essas potencialidades, né? E transformar essa dinâmica de troca relacional que existe, não é só vender botijão de gás, com toda certeza. Se fosse só isso, a gente era só um operador logístico, né? Mas quem tem um relacionamento, quem está ali há mais de 20, 30, 40 anos, que sabe o nome, que vendeu para o avô, que vende para o filho, para os netos,
são revendedores. Você viu que na hora que nós chegamos e fomos gravar ali, eu não conhecia a Marina, a jornalista aqui, ela falou assim, olha, meu pai compra lá na Ouro Verde. Meu Deus, isso não tem preço para mim, Não sabe? tem. Não é pela margem, o lucro que eu tive na venda do gás, Não. é por esse reconhecimento, Você sabe? faz parte da vida dessa família, né? E não só como Márcia Guimarães, mas como as marcas que você está construindo, né? Como empreendedoras, nós somos plataformas de marcas e tá tudo bem. Mas que em cada marca ela tenha coração, né? Exatamente. E quem traz esse coração não são os robôs, não é a inteligência artificial. São as pessoas. Sabe o que me vem ouvindo a Márcia falando? É que ela está colocando propósito. E aí vesti aqui o chapéu de consumidora e comecei a perceber que talvez é por isso que estejam com tantas mulheres à frente desse negócio que estão dando sutilezas no dia a dia que nós, como consumidores, estamos percebendo a sutileza. Mas talvez, quem sabe, é a força da mulher que está fazendo isso. O propósito do negócio faz toda a diferença. Perfeito. E aqui? Dentro do meu segmento, né, que é mobilidade, negócio de aluguel de carros. O meu cliente ele não está precisando de alugar um carro, ele está precisando de se deslocar para uma reunião, se deslocar para um evento, ou buscar uma criança na escola, ou lazer. Sim. E talvez no segmento de gás, colocando esse propósito, torna muito maior. Com toda certeza, por falar em propósito, o nosso é unir para transformar. Né? Então, lá atrás, também a gente ousou imaginar um futuro possível a partir da união. Porque a tua história conversa com a da Cristina, tem conversa com a minha, tem conversa com milhares, milhões de mulheres por esse Brasil, por esse mundo afora. Mas se me permite, eu quero fazer uma colocação assim, poxa, eu, revendedora de gás, é lógico que eu me reconheço, mas na hora que eu sou do lado de uma mulher empoderada igual a Cristina, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu acho que isso não é uma realidade só minha. Eu acho que a mulher revendedora de gás, ou o revendedor de gás, como for, a gente tem isso meio que... Talvez você vai me ajudar a elaborar essa fala, mas a gente, muitas vezes, acho que não é omisso, não é a palavra certa, mas a gente é tímido, é recuado, é recluso, sabe? A gente tem medo de falar, olha, eu sou empresário, sabe? Eu criei minha família, eu tenho uma casa digna, eu tenho uma condição de vida boa. Eu consegui isso no gás, cara, é possível. Mas por que eu estou aqui sentada? Mas, gente, é incrível, depois, se não puder, você corta. Não, mas, assim, não tem nada que cortar aqui. Assim, de certa forma, você fala, poxa, mas eu sou menor, eu sou menos. Sabe essa coisa que está aqui dentro? E eu acho que é do meio, sabe? É por isso que as mulheres de gás vieram, Marcinhas. Porque a gente precisa ter um espaço onde a gente se sinta em casa. Sabe? Nos primeiros eventos, chocava, porque o line era todo de mulheres. E aí, quando a gente abria a fala para o público, gente, e aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Demorava uns 5 minutos. Em silêncio. Mas eu fazia questão de esperar. Porque eu sabia que aquelas mulheres queriam falar. Elas só não tinham o hábito de falar, porque a voz foi tolhida por tanto tempo. E aqui eu também faço um apelo a esses maridos que são sócios no negócio. Ouçam suas mulheres. Façam pelo menos uma vez por mês uma reunião de negócios com vocês. E escutem a visão delas sobre o negócio. Vocês vão se surpreender. Eu tenho feito essa provocação há anos, muito antes da Rede Mulheres de Gás. Porque não é só tomar o espaço do outro. Não é construir junto. É construir junto, de forma harmoniosa. Lógico que não é fácil falar, é fácil. Concordância não vai haver 100% jamais. Exato. Mas vai haver consenso. Mas o que eu percebo também, você falando, né, entre a nossa complementariedade, eu fiquei pensando sobre isso também, e concluí que somos mulheres realizando, cada uma do seu jeito, né? Uma empreendendo de uma forma brilhante, que eu estou encantada com a história, eu como executiva, também com um negócio assim, extremamente referência no mercado, mas nós estamos realizando, nós estamos abrindo espaço, nós estamos abrindo caminho para outras que estão chegando. Acho que isso que é o grande barato. E ter esse reconhecimento, acho que o que a gente busca
eu não quero aqui, eu não estou aqui, ou a gente não vai reunir no dia 18 para eu subir lá e falar, eu conquistei isso, eu conquistei Sim, aquilo. sim. Não é. É para dizer o que eu me tornei, o que eu estou me tornando. Perfeito, é a jornada. Sabe, eu falo Aí você até assim, arrepia, porque é de arrepio, porque verdade, Marcinha. E é isso, a gente precisa trazer a nossa verdade para o jogo. Primeiro, a gente precisa ter vergonha da posteridade. É feito uma luta muito grande. As pessoas não sabem que até chegar nessa figura esplendorosa, né, não foi fácil. Não tenho a menor dúvida, que a gente sabe da agenda de bastidor que não aparece no Instagram, né? Mas é sobre isso, é sobre inspirar e é sobre falar, ó, é possível. E eu tô aqui para te dizer que é possível e não só te dizer que é possível, mas te dar a mão, né? E é por isso que a gente, nessa inquietação, veio esse movimento que começou como um projeto e hoje é uma rede Mulheres de Gás. E aqui, né, eu queria falar com a Cris que, embora a gente seja executiva, nós não somos mais ou menos empreendedoras, porque é muito forte na tua fala o intraempreendedorismo, esse senso de Com dona, certeza. né? Então, a tua forma de empreender, o formato é diferente, mas você é tão empreendedora como todas nós que estamos aqui, né? E aí, Cris, dentro dessa tua postura de empreender, né? De intraempreender na Localiza, quais são as principais iniciativas de diversidade e inclusão que você implementou, né, dentro da Localiza e quais foram os impactos visíveis dessas ações na cultura da empresa? Já que você falou do propósito, é a sementinha dessa cultura que Com menina inspira. certeza, com certeza. Bom, como eu falei, foi criado há 4 anos atrás e desde lá são várias e várias ações. Algumas ações elas têm que ser formais, principalmente se tratando, eu creio que nas grandes organizações, mas nas pequenas também. Algumas têm que ter alguns combinados formais. E outras a gente vai fazendo dentro do dia a dia. Então, nós temos algumas dentro das formais, nós aderimos à Empresa Cidadã, somos signatários da ONU. E quando fala da Empresa Cidadã, foi aquela licença maternidade estendida, onde a gente também proporciona que a mulher que está de licença maternidade, pelo primeiro ano do bebê, ela pode trabalhar em home office, as áreas que permitem, algumas áreas não são possíveis trabalhar em home office. Então, são algumas ações que a gente faz. Temos outras ações assim de belíssimo impacto do dia a dia. Uma delas é o Clube do Livro. O Clube do Livro, eu particularmente, eu tinha muita crença que ele era um dos movimentos que a gente queria, porque eu acredito muito que a gente precisa de informação. A gente precisa de cada vez mais dar acesso à informação, o que está por trás, como que a gente tira vieses. E por falar em vieses, a gente tem também treinamentos dentro da nossa universidade, Localiza, nós temos conteúdos destinados para tirar o viés, né? Para cada vez mais reduzir o viés. Temos também esse, talvez o que eu mais gosto, o que eu mais acredito também, nós optamos dentro da Localiza em focar mais no empoderamento da liderança feminina. Somos uma empresa de cerca de 20 mil colaboradores, e quanto mais mulheres formadas para ocuparem cargos de liderança, né, mais rápido vem o nosso crescimento, mais a gente consegue trazer resultados e é mais possível escalar. E aí um dos programas, ele chama Elas, e ele é voltado para a capacitação de mulheres em liderança. Então, eu sou a embaixadora do programa, sou grande patrocinadora e ali estou muito junto dessas meninas. A gente já tem a terceira turma que vamos concluir, voltada para que essas mulheres estejam cada vez mais preparadas para novos desafios, porque precisamos também de arrumar essa base que é de conhecimento, que é de capacitação. Essa não pode entrar como uma restrição, então a gente está cuidando dela também. E é importante, né, a gente falar dessa agenda de preparação, porque a jornada, né, de formação dessa mulher, ela passa por muitos desafios. Com certeza. E não sou só eu que estou dizendo, essa história do estudo da nossa Nobel da Economia, né, que fala aí de mais de 200 anos da história da sociedade, onde a mulher chega no ciclo de vida onde ela tem que tomar decisões de casar, decisões de ser mãe.
E normalmente nessas tomadas de decisão, ela vai tendo mais restrições de tempo para dedicar à sua formação, para dedicar ao seu trabalho, para dedicar simplesmente a cuidar do filho, né? Então, como sociedade, a gente precisa repensar esse papel, repensar essa dinâmica. E te ouvindo falar, me veio uma alegria tão grande, Cristina, porque a gente vê muitas ações do que a gente chama de greenwashing, né? De empresas que maquiam ali uma adesão a essas agendas ESG, né? Mas que na prática não é bem assim. E quando a gente olha para a tua fala, atentamente a gente vê uma preocupação de ponta a ponta, da formação, ao apoio, ao reconhecimento. Nossa, você durante o primeiro ano do seu filho poder trabalhar em regime de home office, a depender da sua função, gente, isso é um salto gigantesco, Exatamente. As questões da gigantesco. parentalidade, a gente traz ela, porque precisamos dela. É. Junto. E quando a gente tem um tabu aí clássico, que é a licença maternidade, né, que para muitos é um motivo para não promover mulheres, aí tem uma outra agenda de teto de vidro, que a gente conversou no podcast passado com a Dai, procurem aí, né? E aí é tudo muito complexo. E aí quando eu olho para a potência, para a profissional, eu vou ali fazendo os ajustes, eu tenho muito mais a ganhar com esse ambiente, né? E o que eu estou ganhando ali de engajamento, de comprometimento é fácil, então não tem preço. Vem 2, 3, 4 vezes mais em resultado, sem dúvida. E aí, Marcinha, uma pergunta de milhões agora, hein? Você acredita que o mercado de gás LP está preparado para acolher mais mulheres em posições de liderança? O que, na tua visão, ainda precisa mudar? Nossa, ouvindo a Cristina falar aqui, para meu Deus, é tudo que a gente precisa, né? Senhoras companhias, né, senhores diretores, atentem a isso, de verdade, de fato, né? Porque tem muita gente boa, muita mulher com vontade, com coragem, mas às vezes sem formação, assim como eu, sem formação, passei muito aperto lá atrás. O mercado não está preparado, né? A gente vê avanço, mas a participação de mulheres, eu tinha até números, estudei, né? Porque até 2 horas da manhã fazendo pesquisa lá para trazer alguma informação mais concreta com números, agora esqueci tudo. Traga o número do seu coração, que é isso que importa para né? ele. Mas, poxa, dá para profissionalizar, dá para motivar, dá para capacitar essas mulheres, sabe? São muitas mulheres E já tem muitas prontas, viu, Marcinha? boas de serviço, de verdade. Aqui ninguém fala que é boa de serviço, né? Boa de serviço. E já tem São muitas muitas. prontas, preparadas e querendo. E essa oportunidade precisa chegar. Deixa eu dar uma sutileza que eu andei pesquisando o mercado de gás, como eu falei para vocês, e eu naveguei em vários sites. E alguns sites têm vários depoimentos de distribuidores, parceiros, e eu vi bastante homens por lá. Então, assim, fica a dica para quem sabe trazer mais mulheres para os sites, para esses grandes divulgações que E tem. o site e os canais de comunicação, desculpa Nada. interromper, Marcinha, eles são só um reflexo de toda uma Sim. dinâmica. A gente tem uma organização mundial, chama Women in LPD, né? Que é presidida por um homem. Então, isso fala muito, né, sobre como é encarado esses espaços, né? E a dinâmica desses espaços. Não é porque não se queira, eu não posso acreditar que não se queira. Eu acredito que não se saiba como conduzir essa agenda ainda. Às Mas vezes nem se percebe. e havendo um espaço, né, a gente está aqui para colaborar com isso. E tem vários dados, a gente sempre fala, vamos levar de novo no nosso evento, no podcast passado, de mulheres, né, que saem desse segmento. Eu sou uma delas, eu vi, né, que em determinado momento o teto de vidro grita e a gente precisa crescer. Nós nascemos para crescer, para viver na nossa potência máxima, né? Então, eu já vejo muitas mudanças nesse sentido, muitas mulheres assumindo gerências de mercado, algumas em diretorias, mas ainda são minoria. Me né? permite, eu vou te contar um caso, também não estava no script, mas veio aqui. Uma vez, a gente estava bem no comecinho, e a gente foi participar de um encontro de revendas, né, da companhia, na época Minas Gás, e fomos num grande hotel,
Fibra, né? Uhum. Lá perto do PH Shopping. E quando eu chego lá, meu Deus, sabe, você vem do Xandão. Como assim eu venho para um encontro de revenda de gás e tem algo, né? Então foi lá que eu conheci a diretora na época, a doutora Ângela Quilogoni, que é uma mulher que eu tenho uma admiração muito grande, até fica que a dica para que vocês possam Sim, por conhecê-la, favor, porque quero ela já. fez uma diferença muito grande no mercado de GLP de Minas Gerais. Tem todo o meu carinho e admiração. E aquilo me marcou tanto, falei, é possível no meio que é preço, 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 é isso, aquilo. Não, chegou, tem um evento ali, que você tem uma decoração com flores, tem uma champanhe de qualidade, um espumante de qualidade ali, você merece, você, Aham. sabe, se enxerga. E aquilo, olha para você ver, um gesto fez toda a diferença para mim e eu carrego isso para a vida Sim, toda, né? sim. Então, olha o toque feminino, olha o É. jeito de marcar, né? Deixar. Cuidar dos detalhes. A Cuidar. sutileza, né? Exatamente. E muito dos resultados vem na sutileza, né, Márcia?